Olá, boa tarde, bem-vindos, bem-vindas a mais um Tea Time. Espero que vocês tenham gostado da semana que temos vindo a trazer, tenham gostado das nossas convidadas especiais e dos temas que estamos a trazer adequados aos momentos que nós estamos a passar. E claro, como não podia deixar de ser, esta semana, hoje vamos receber a Letícia Bassim, que se vai juntar a nós dentro de pouco. Estou só à espera que a Letícia se junte a nós, e que vai trazer um tema muito pertinente, que está associado às questões do transgeracional, ou seja, dentro dos momentos atuais, que memórias é que eventualmente nós estaremos a ativar e a reativar, e que faz com que estejamos a sentir alguns medos e alguns receios. Olá, boa tarde a todas vocês, estou a ver Mica, Ana, Cláudia, Roberta, bem-vindas. E essa questão de transgeracional, efetivamente, a Letícia é uma especialista nessa área. Ela é psicogenealogista na área da psicogenealogia evolutiva. E ainda recentemente conversámos sobre essas questões. Eu convidei a Letícia porque lhe disse efetivamente que tinha compreendido que as pessoas que estavam à minha volta, fossem alunas, formandas, estavam a sentir medo por aquilo que estava a acontecer, estavam a sentir medo pela insegurança financeira, profissional. Então, até que ponto realmente isso é algo nosso, ou também será eventualmente algo vivido já pelos nossos antepassados? Boa tarde, Denise, Jorge, Carla. Eu estou só mesmo à espera que não me está a encontrar. Penso, a Letícia está aqui, ok. Boa tarde, Carol, Adriana, Isabel, boa tarde a todas e bem-vindas a mais um Tea Time. Espero que vocês tenham já aí o vosso chá. Olá! Oi, boa tarde, tudo bem, Lê? Tudo jóia? Que bom, sim, tudo bem. Olha, eu estava aqui à espera que tu chegasses e a falar um pouquinho, portanto, deste momento do chá que tem sido durante esta semana, com convidadas maravilhosas, com abordagens diferentes, mas que se complementam, têm se encaixado todas tão bem. E claro, não podia deixar de convidar a ti. Tu eras uma peça essencial para trazeres essa abordagem, essa visão da psicogenealogia em relação aos momentos atuais. Aquilo que eu estava a compartilhar com quem está a assistir era, e porquê é que eu tomei a iniciativa de fazer este chá durante esta semana, durante estas tardes, precisamente porque as pessoas referiam, que estavam à minha volta, referiam que estavam com medo pela situação financeira, pela situação profissional. Então, nós já vimos isso sob o ponto de vista da astrologia, também aqui uma abordagem do coaching, dos contos de fadas, que foi ontem com a Juliana, e claro, faz falta ir um pouco mais profundo, um pouco mais longe, e compreendermos realmente o que é que além do medo que as pessoas estão a sentir, mas até que ponto isso não está associado também a outras memórias transgeracionais. Olha, antes de mais, as pessoas com certeza já te viram comigo, já te conhecem, já há algum tempo que não vínhamos aqui à página, eu já há algum tempo que não fazia lives diretamente da minha própria página, e é sempre um prazer estar contigo. E eu ia pedir para quem ainda não conhece a Letícia que fizesse assim só uma pequena apresentação para as pessoas te conhecerem. Tá bom. Eu estava pensando sobre isso, né? Hoje eu estou aqui como Letícia Bassim e não como professora da psicogenealogia. Vou falar que estou aqui como caminhante do estudo da vida, né? E fiquei pensando quando você me fez a colocação do chá, que eu adorei, eu fiz para mim um chá, botei cidreira. O teu chá é frio? Tá frio, porque aqui tá calor. Claro. Então eu preciso fazer chá. Botei cidreira e limão, né? Daí quando eu fui fazendo meu chá, fiquei pensando sobre o sentido, o símbolo, né, dessa erva que eu adoro, que eu tomo todos os dias no meu chimarrão. Então, a cidreira, né, ou o cidró, tem dois tipos de planta, né? Ele serve para dar para beber, para acalmar, né, para dor de barriga, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, por que será, né, que eu fui convidada pela Filipa
para falar numa Sexta-feira Santa, Sim. com um tema vinculado a um chá, né? Que ela perguntou qual era o chá que eu gostava mais, eu falei no cidreira. E aí o cidreira, então, ele é um calmante. E eu te diria assim, Filipa, que quando a gente diz que a gente é algo, a gente elimina as potencialidades daquilo que nós somos, né? Sim. Então, eu acredito que todos nós somos uma chispa divina que veio para caminhar, para nos experimentarmos, né? E para sermos potência em tudo que fizemos. E talvez a minha grande potência seja trazer esclarecimento, trazer calma, né? No caos. Eu vivi muitos caos na minha vida, então me apresentando, né? Sou uma pessoa que sou caminhante do autoconhecimento, vivi muitos problemas, muitos caos, e sempre encontrei dentro do caos entendimento, sempre encontrei dentro da minha caminhada um propósito, né? E venho falar sobre isso, enquanto uma humilde estudiosa da vida e de mim mesma, né? Porque a gente só, como diz mesmo o Mário, a gente só pode levar alguém para onde a gente chegou, a gente pode só dar para alguém aquilo que a gente tem e deu para nós mesmos, né? Então, dentro desse estudo que começou na minha caminhada pessoal, uma caminhada de entendimento, muitas vezes, do porquê que eu passava por determinadas situações, e que foram várias, né? Quem me conhece um pouquinho sabe. Eu já falei sobre a minha caminhada de falta de dinheiro na família. Então, eu conheço o medo que as pessoas estão passando hoje, porque meu pai quebrou, né? Quebrou na época do plano Collor, a gente ficou sem dinheiro, sem luz em casa, oficial de justiça vindo pegar os bens, batendo na porta, tirando coisas de dentro de casa. Então, sei muito bem o que é ter que trabalhar para pagar a faculdade, né? Então, uma caminhada que nunca foi fácil, foi sempre muito difícil. E eu sempre perguntava para Deus, né? Até quando a gente iria viver aquilo? E além dessa questão da financeira, nós também enfrentamos uma questão de enfermidade, né? Eu tenho um irmão que ainda é vivo, que tem um tumor na hipófise e que no auge do problema financeiro a gente descobre a enfermidade, né? Então muitas vezes a gente fala, nossa, parece que tudo vem junto, né? Verdade. Tudo vem ao mesmo tempo. Hoje eu entendo esse mecanismo, que muitas vezes nós atraímos algumas coisas, porém, muitas vezes nós acreditamos que isso é karma, que isso é dor, que é castigo. Sim. Hoje, no auge dos meus 48 anos, eu preciso dizer que eu precisava passar por tudo que passei para que eu compreendesse quem sou. E eu acredito que eu tenho muito mais coisas ainda para entender, né? Então, uma boa parte dessa minha caminhada, ela se baseia, se pauta nas minhas dores. E eu comecei, então, como advogada. Fui no auge da carreira, ganhando muito dinheiro, até que um dia eu decido sair para buscar o meu propósito, para trabalhar com aquilo que eu amo, porque se eu continuasse no meu trabalho, eu iria adoecer. E pensei o seguinte, bom, meu marido tem um bom emprego, ele era gerente comercial da Porto Belo, uma empresa de revestimento cerâmico aqui do Brasil. E daria tudo certo, porque afinal a gente tinha um pouco de economia e ele tinha um bom salário, eu resolvi sair, né? Aproveitando aqui, já estou entrando no tema, que é o tema financeiro, né, que a gente está falando hoje. Sim. E quando eu saí, 6 meses depois, o meu marido foi demitido, né? Então você imagina que a gente tem aí um histórico de quebra financeira, para trás ainda no transgeracional, que é o que nós estudamos. Eu também tenho perdas financeiras, né? Dos dois lados, tanto do lado da minha mãe, o avô da minha mãe quebrou, né? Perdeu tudo numa mesa de jogo. Minha mãe, então, meu avô era militar, então busca uma profissão estável para que não perca, né? Claro. E aí, meu pai, que era um homem filho de imigrantes, né? Que perderam tudo também. E a gente acaba atraindo esses ciclos de repetição. E aí, quando eu me deparo com esse momento, Filipa, eu pensei em muitas coisas para a gente conversar hoje, mas hoje de manhã eu acredito muito na inspiração divina. Hoje é Sexta-feira Santa, né? Por isso que eu digo que eu vim como Letícia.
Não deu tempo nem de passar um lápis no olho, né? Tá Nada por linda, acaso. tá ótima, tá com ar fresco. Eu vi a tua foto anterior e Fiquei estavas ali na ótima. praia aqui do lado, né? Eu moro do lado do Cacupé, que é uma praia, e lá fiquei olhando a natureza, né? E me inspirando, porque eu acredito que a gente precisa se inspirar, né? Receber essa intuição que vem do alto, do nosso eu superior, e entender o que nós viemos fazer na Terra, né? Então, a partir de toda essa minha história, essa caminhada, quando eu me deparo com uma guinada na minha vida profissional, que talvez muitos estejam ouvindo a gente agora e se identificando, meu marido perde o emprego, então são situações da vida que a gente não espera, né? São situações inusitadas. E aí, eu estava ouvindo aquela música, tem uma música que diz assim, noites traiçoeiras, né? Que muitas vezes a gente tem noites traiçoeiras, porque é na noite que aparecem os nossos medos, né? Sim, As nossas verdade. sombras. E nós estamos vivendo um momento de lua cheia, que também Engraçado. essas sombras, né? O nosso É que inconsciente. ainda ontem Diga. alguém referia no live que tem acordado todas as noites. E muita gente tem referido que tem acordado no meio Sim. da noite ao longo deste processo. E é Eu normal por própria, conta da lua cheia. agora já estou melhor, mas acordava à meio da noite. Sim. É normal, a lua cheia tem esse mecanismo, né? Nos acorda. E a gente, quando acorda, eu aprendi isso com o professor Sérgio, a gente precisa dizer para o universo, tá bom, né? Se me acordastes, eis-me Tá aqui. O bom. que tu queres de mim, né? Estou aqui a teu dispor. Então, Muito sempre bom. tem algo transcendente em nós nos resumimos a esse corpo, né? Nós somos uma alma. A gente precisa perguntar, o que queres de mim, né? Então, assim, eu peguei minha Bíblia nesse momento de dor, né? Essa aqui que eu comprei da Joyce Meyer, eu gosto. Tem alguns comentários, gosto dela também, me identifico bastante. Então, nessa noite em que eu acordei, fui ao banheiro, fiquei pensando, meu Deus do céu, o que eu fiz, né? Que decisão foi essa que eu tomei de sair de um emprego super estável, que eu jamais teria saído se quisesse, seria como se fosse um emprego público, para cuidar do meu projeto, do meu sonho, né? E de repente, meu marido, seria o provedor da casa, então ele perde o emprego. O que tu queres de mim, meu Deus, né? E aí eu abro minha Bíblia nessa passagem, que eu abri de novo, para ler um pequeno trecho para vocês. E dizia assim, a gente já fala da psicogenealogia. Mateus 6, versículo 25. Chama Preocupações da Vida. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida, né? E aí ele fala, né? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles, né? E aí, no final, ele diz, do que temes, homem de pouca fé. Então, assim, quando eu li essa passagem, eu acredito muito que tudo que a gente recebe no dia a dia é um presente, toda leitura é um presente, toda live é um presente, toda pessoa que senta do teu lado no avião é um presente, que a gente possa acolher esses presentes que a vida nos dá. E aí, realmente, quando eu li essa passagem, eu digo, tá, entendi, né? Nesse momento eu preciso ter fé. E nós estamos vivendo, claro, um momento em que nós estamos precisando olhar para essa essência que nós somos, né? Para esse ser divino que nós somos. Olhar para dentro, né? E nesse momento aqui de Sexta-feira Santa, Páscoa, que quer dizer passagem, o que eu preciso, de que ambiente eu estou vivendo e para onde eu preciso passar, né? Que deserto é esse que eu preciso atravessar? E nós, muitas vezes, estamos nos acuando num outro local, né? No lugar onde nós estamos com medo de atravessar esse deserto. E esquecendo que nós somos um ser espiritual, né? Então, que a gente possa, primeiro de tudo,
lembrar de que nós somos alma, né? Que a nossa casa, ela está no outro plano, nosso retorno é para lá. Bom, eu trouxe aqui para a gente falar de financeiro e de dinheiro, né? Comecei falando de espiritualidade, mas puxando então um pouquinho o gancho para a questão da psicogenealogia, o que acontece? Quando a gente passa por uma questão financeira difícil, quando a gente tem medo do que a gente está na iminência de viver, aonde que estão pautados esses medos, né? Esses medos estão pautados nas experiências que nós vivemos através dos nossos antepassados. Porque nós temos transcritos dentro de nós todas essas experiências. E vou trazer muito a questão da espiritualidade da Bíblia hoje, porque hoje é um dia especial para a gente analisar, né? Isso foi um acaso, mas não foi por acaso, Lê. Eu pus a sexta-feira, de repente, eu disse, botei a Letícia na sexta-feira santa, seja, sabes, como tu distribuis os alunos na aula, eu fiz o mesmo, eu escolhi as pessoas e pus. Sim, foi. Então, para ser. Gratidão, foi um presente. E eu te digo assim, que tudo que tem na natureza, né, tudo que está criado por Deus, que é um microcosmo, é reflexo do macrocosmo. Então, a gente tem dentro de nós o reflexo do todo. Deus fez tudo em potências, né? Ele colocou uma árvore numa semente. Ele botou um ser numa junção de um espermatozoide e de um óvulo, né? Dentro de um ócito. Então, tudo que somos, ele vem de uma potencialidade daquilo que nós podemos ser, né? Então, existem algumas perguntas que eu até compartilhei no Instagram, né? Eu fui na praia, escrevi na areia e resolvi bater uma foto. E são algumas perguntas que vão permeando a nossa caminhada, né? Principalmente a gente que está na psicogenealogia. A psicogenealogia te ajuda a respondê-las, né? Não vai responder para você, mas te ajuda. Onde a gente pergunta quem eu sou, né? De onde vim? Para onde que eu estou indo? Né? Qual é o meu propósito? Por que estou aqui e mais do que tudo, para quê? Qual é meu propósito? Então, eu te digo que dentro de nós estão diversas, inúmeras potencialidades. Inúmeras. Então, quando a gente fala que quando a gente se depara com determinada situação, como estamos vivendo hoje, medo, nós esquecemos também que nós somos inúmeras potencialidades. A partir das pessoas que estão em nós, né? Que estão atravessando essa história da humanidade conosco. Sim. E se a gente for pegar pai, mãe, avós e bisavós, só aqui nós temos 14 pessoas. Dessas 14 pessoas, com certeza elas passaram muito medo. Medo de falta, medo de perda de dinheiro, que é o que nós estamos falando agora, das questões financeiras. Mas eu vou fazer uma sugestão para os nossos ouvintes, que você, para cada um deles, né? Nós temos aqui, então, fiz aqui um escritinho, né? Ó, uma árvorezinha. Sim. Para cada um deles, você tem post-it. Faça isso, faça esse exercício em família. E de cada um deles, você coloque 3 qualidades, 3 potencialidades que você vê na tua família. Pai, mãe, avós, que são 4, e bisavós. Você tem aí 14 pessoas, vezes 3, 52 qualidades e potencialidades delas. Escreva cada uma em um post-it e cole no teu corpo depois disso. Visualize isso. Tire uma fotografia, olhe-se no espelho e veja quanta força tem em você, né? Esse exercício é interessante porque a gente às vezes sabe das histórias, mas fica só olhando para o ponto negativo. Se a gente tiver um papel branco e um pequeno ponto preto, é para o ponto preto que a gente vai olhar. Agora eu vou te sugerir que você olhe para papel branco, né? Para que a gente possa olhar para as potencialidades que você tem a partir de cada um dos teus antepassados. Escolhe no teu corpo se tem alguém. Hoje de manhã mesmo eu falava com uma pessoa que está na Itália, uma brasileira, que ela chegou bem, mas ela está deprimida, ela está de cama, né? E ela dizendo, meu Deus, se nós aqui na Itália estamos passando por isso, como vocês estão aí no Brasil? E aí quase que eu disse para ela, do que tens medo, homem de pouca fé, né? Ou mulher de pouca fé. Nós no Brasil aqui estamos no 4º país
que mais tem UTI por pessoa humana, né, por per capita no mundo. Estamos muito bem, somos um país que aprendeu a superar muitas diversidades e não foi por acaso que nós passamos por muitas adversidades, né? Sim. O Brasil tem um índice infinitamente menor de mortes do que vocês estão enfrentando aí na Europa, né? E as pessoas que trabalham com a parte espiritual têm falado de vários canais, eu ouço isso, que nós somos o hospital espiritual do mundo, né? Mas a gente esquece das potencialidades que nós temos e somos. Então é isso que a gente veio falar, né? Nesse momento, nesse dia hoje tão importante. Tem um dado, Filipa, quando a gente fala de financeiro e quando a gente fala de medo de perda de dinheiro, a gente vai olhar muito para a nossa figura paterna. Por quê? Porque é o pai, né, que é o responsável pela parte de provisão de um clã. É o pai que, historicamente, lá na época das cavernas, né, saía. Sim. Eram os homens da casa que saíam para buscar o alimento e voltavam, e a mulher, então, ficava dentro da caverna, né? Ficava ali cozinhando. Então, essa função de proteção, ela vem do pai. E não vem só porque era costume na época das cavernas, né? O próprio espermatozoide tem esse movimento de dentro para fora, né? Então, quando a gente busca referências simbólicas, ela não nasce da inspiração, nasce de correntes científicas de correntes de conhecimento muito antigas, como a Cabala, e a gente olha realmente a essência da vida, né? Então, o homem tem um movimento de dentro para fora e a mulher é um movimento de magnetismo, de atração, é de fora para dentro. E esse movimento do masculino e o feminino, ele está em nós e ele deve estar em equilíbrio em vários pontos da nossa vida. Bom, e quando a gente vê historicamente problemas financeiros nas famílias, a gente sempre relaciona com essa função paterna, né? Porque o pai tem essa responsabilidade, ou essa referência, ou esse arquétipo de provisão. E aí eu trouxe pra gente um dado, pra gente falar um pouquinho sobre isso, um dado, eu até desconhecia, recentemente fiquei sabendo, tem chama Iniciativa Nacional de Paternidade, que o sigla seria NFI, porque ela é uma terminologia em inglês, né? Que é uma instituição, como se fosse uma ONG, que trabalha pesquisas de famílias em relação a determinadas situações que acontecem nas famílias e relaciona com a ausência de um pai dentro daquela família. E quando eu falo em ausência, ela não necessariamente é ser um pai ausente, né? Porque às vezes o pai está ali presente, mas ele é ausente. Então a gente está falando aqui de pais que morreram, de pais que se foram, de pais que não reconheceram, de pais que têm duas famílias, né? E aí eu trouxe só para a gente refletir sobre esse dado, tá? Chama Iniciativa Nacional de Paternidade, essa instituição cuja fundadora, deixa eu ver, eu anotei o nome dela aqui. Se eu não tiver aqui, depois eu passo para vocês. Deixa eu ver. Eu não anotei aqui, mas depois eu passo, se alguém quiser dar uma olhadinha em relação a essa instituição. Ela diz assim que nas famílias onde o pai é ausente, né? Então, conceituando essa questão do ausente como não sendo presente também fisicamente, porque tem uma outra família, grande parte das consequências de evasão escolar, baixas qualificações, vícios em drogas, suicídios, prisões entre adolescentes, quebras e rupturas financeiras, no caso, pobreza. Sim. Saúde maternal e infantil comprometidas. Gravidez em adolescentes. Abuso de álcool e drogas. Obesidade. Tudo isso e mais um pouco, né? Diz assim, ó, filhos de lares onde o pai está ausente têm 5 vezes mais possibilidade de serem pobres. A mortalidade infantil é 1,8 mais alta para filhos de mães solteiras do que naqueles onde tem um pai presente na sua vida. Ser criado por uma mãe solteira aumenta o risco na gestação de algum adolescente. 63% dos suicídios são causados
em lares onde houve uma ausência de um pai. E essas crianças são 2 vezes mais propensas ao abandono, né? Então, assim, quando a gente vê que é propensa ao abandono, a gente fala da transgeracionalidade. Quer dizer que tudo isso é culpa de um pai? Não, mas é uma consequência de uma ausência desta função pai. Porque pai, né, é um papel, é uma função que nós exercemos. Então, nesse momento de Semana Santa, nesse momento de Páscoa, nesse momento em que nós acionamos os nossos medos financeiros, é importante que a gente também faça essa reflexão e a gente tem constantemente, enquanto psicogenealogistas, né, alertado as pessoas que o poder e a capacidade de gerir um problema que vem do conhecimento. Então, se você não sabe quem você é, da onde você veio, para que você veio, onde a gente muitas vezes se questiona se veio na família certa, né? Porque a família do vizinho tem, né? O cara tem um bom emprego. Não é? Parece. Aparência, né? E quando eu preciso de um rótulo, quando eu preciso de uma marca, é porque eu não encontrei a minha identidade. Porque a partir do momento que você tem uma identidade, sabe quem você é, você não precisa de uma marca, de um rótulo para dizer quem você é. Com certeza. Então eu pergunto, você que está com medo, né, da perda financeira, já olhou para dentro para saber quem você é? Quais são as potencialidades que você tem? Porque ninguém vem na Terra sem propósito, né? Sem um sentido, sem ser necessário. E se nós somos necessários para a nossa família. E se nós fomos gestados e concebidos em pleno século XXI, estamos passando pelo que estamos passando, é porque nós temos capacidade, nós temos potencialidade, né? De resolver, passar por isso e transcender. Porque a busca é isso, é transcender. E quando eu me deparo com essa situação de medo da pobreza, medo do que virá, o que eu preciso? Entrar para dentro de mim ou da minha história e entender aonde que na minha história existe uma falta de um pai, né? E não acusar essa figura paterna, mas entender esse movimento. Porque na Bíblia está escrito: honra teu pai e tua mãe. Quando a gente fala em honrar o pai e a mãe, honrar é honrar a sua história. E muitas vezes fazer por eles, né? Por mim e por eles. Não é repetir os erros do passado, mas transcender, entender que por trás dessa situação de dor, de medo que nós estamos vivendo hoje, existe uma oportunidade de transcender. Porém, se eu me recuo no meu medo, né, em medos que eu tenho, que atravessaram gerações, mas que chegaram em mim, que eu me recolho e esqueço quem de fato eu sou, a grande potencialidade, o grande pai que nós todos temos, eu não consigo, eu fico bloqueada. Que é o que muitas pessoas estão hoje, estão bloqueadas no medo, bloqueadas na dor, né? Não conseguem visualizar um fim, uma luz no fim do túnel, né? Então, historicamente, dependendo da forma com que você vê o cenário hoje, e eu te digo que eu vejo muitas diferenças, tem pessoas que estão passando por essa situação de forma muito caótica, outros estão assim, tipo um barco no oceano, deixa a vida mergulhar, porque não tem âncora também, né? Não tem base. Então, com a maré, né? De acordo com o que a mídia passa de informação, vai navegando. E tem aqueles que realmente têm estrutura, né? Que estão olhando para isso com um propósito. Então, para aqueles que estão aí, né? Com seu barquinho em alto mar e precisam porto seguro, o porto seguro é você. Né? E a gente está aqui hoje para te dizer que essa oportunidade, e a psicogenealogia é uma delas, né? Que faz com que você olhe para dentro da tua história e ressignifique esse medo, porque se ele está ali, ele é funcional, ele tem um propósito. Se o medo que você está sentindo agora pode não ser seu, ele está ali porque alguém no teu sistema familiar perdeu, alguém no teu sistema familiar passou necessidade e mais. Muitas vezes, Filipe, a questão financeira não está só atrelada ao medo ou às perdas que nós temos, mas também nós estamos atrelados às culpas, né?
Então, se eu venho numa gestação, por exemplo, gemelar, onde eu nasci e o meu irmão não, ou a minha irmã, né? Eu tenho Sim, culpa por viver, né? Se meu pai me projetou menino e eu venho menina, eu tenho culpa por viver. E a gente acha que isso não existe hoje em dia. Lê do engano. Estou fazendo uma análise para uma pessoa, um homem, que a primeira irmã foi mulher e o pai sequer foi no hospital para vê-la, porque ela era menina, né? Uma família de italianos. Então, o que a gente vê em relação a isso? Uma falta de capacidade, de potência, de segurança, de pegada, né? Então, quando claro. eu tenho ausência desse suporte paterno, que é transgeracional. Muitas vezes você tem aí o teu pai, mas ele teve um pai, a minha mãe teve um pai, os meus pais, os meus avós tiveram um pai, essa figura, essa força paterna, como foi vivida no teu clã? Alguém estava aqui a referir cujo pai é alcoólico, não é? Alcoólatra, e que queriam poder ajudar e não sabem como. Às vezes, o facto de nós sentirmos que o nosso pai, por algum motivo, tem algum vício, pode fazer também perder a estrutura, não, Letícia, como referiste aí nesse estudo? Então, aí é que tá. Eu acho que a gente está num momento de se responsabilizar. É um Sim, momento hoje de autorresponsabilidade. Eu entendo que a gente quer ajudar o outro, mas é aquela história do claro, avião. Você está no avião, o que a aeromoça fala? Primeiro, né, ao caírem as máscaras, se a gente estiver passando por uma situação de perigo, primeiro coloca. coloque sobre você e depois você vai ajudar uma criança. Então, a gente, muitas vezes, eu recebo pessoas que vêm para atendimento, porque meu marido, porque meu pai, porque minha mãe, gostaria muito que eles viessem para consulta. Mas quem está aqui é você. Quem está nessa Sim, live é você. Então, se tem alguém para quem olhar hoje, é você. É a sim. tua transformação que vai reverberar, muitas vezes, para o teu pai ou para os teus avós, né? Tomando consciência do para que você tem um pai que é alcoólatra, para que às vezes eu atraio vícios, né? Para homens que são alcoólatras tanto quanto meu pai. E a gente entra nas histórias das famílias, né, Felipe? Verdade. Pais que tiveram outras famílias, então olhar para esse pai que usa o álcool, né, para as fragilidades que ele viveu, para as armadilhas que a vida se manifestou para ele em termos de medo, em termos de falta de um pai. Então eu buscaria neste homem que usa o álcool, quais foram as faltas de pai para trás dele, Para né? trás Como dele foi o também. pai do teu pai, no caso, teu avô. E como foi os teus bisavós em relação ao teu avô e à tua avó, né? E aí, olhando para a tua história, de que forma isso reverbera em ti, você sana não só a você, mas para ele também. O que Então, eu diria que agora o que a gente precisa fazer é olhar para cada um de nós. Já dizia meu pai, que era adventista, e dizia assim, a salvação é individual. E é de fato, e né? é de Nós facto. estamos aqui como almas, numa família importante para o teu propósito, porque todos nós viemos para ser uma potencialidade e nós muitas vezes olhamos a vida alheia, né? Mas você veio com o pai certo, você talvez veio para olhar e fazer algo e precisava de um pai alcoólatra, né? Então, aqui é transcender, como dizia o Viktor Frankl, o homem não é escravo do seu passado e gestor do seu porvir, né? Então, claro, o nosso passado ele nos condiciona, sim. O medo que eu estou vivendo hoje da falta, ele tem a ver com o passado da minha história? Tem. Tem a ver com os homens, né? As decisões acertadas, as decisões erradas, as culpas, as perdas que nós vivemos? Tem. Uhum. Mas a vida te colocou, te trouxe, né? Porque ninguém vem nessa vida por acaso, sempre tem um propósito. Te colocou na família exata para que você descobrisse as suas potencialidades. E quais são elas? Né? Será que a Exatamente. gente está olhando para as nossas potencialidades ou estamos aí acuados, olhando para a Gente, falta alheia, para o medo alheio, né? Olhando para o meu pai, para os defeitos do meu pai, da minha mãe? é, Então, é é, realmente o momento agora de trabalhar com você e não com o outro.
Tu, na medida em que tu falavas e tu conheces um pouco da minha história e no meu caso eu tive um pai ausente, ele tinha outra família e durante muitos anos eu não tive contacto e durante muitos anos eu senti essa falta de estabilidade, apesar de eu ter tido a educação de um avô, mas um avô não é um pai, não é? É o avô. E a melhor coisa que eu tive que fazer foi pegar nessas peças soltas e fazer isso por mim mesma. E não procurar consertar aquilo que não foi. Também conhecendo um pouco da história dele, o meu pai perdeu o pai ainda muito criança. Então, Isso. ele também não é tentar consertar o pai. Eu entendo, né, que se ele está exposto a um risco, como por exemplo o álcool ou alguma droga, mas é muito interessante quando nós fazemos isso em nós mesmas, e tu referes isso muitas vezes nas formações, e já referiste aqui, nós curamos as gerações para trás e para a frente também, então ressignificamos. Exato. Porque, como referiste, não viemos naquela família, ou com aquele pai, com aquela mãe, por acaso. E saber o para quê torna, eu gosto de referir esta expressão, torna-nos especialistas de algo. Exato. Nós depois seremos as melhores pessoas para lidar com isso. Tem alguém perguntando aqui, Pessuto, Sim. quem é abandonado pela mãe e tem pais desconhecidos, mexer nesses assuntos é um desafio. Como ressignificar? Então, aquilo que a gente está... Vou te dar uma resposta que está na Bíblia, eu não lembro agora de cabeça, eu acho que é Coríntios, que diz que o pai das viúvas e dos adotados, né, dos órfãos, é Deus. Então, nós temos um pai. Uma vez eu atendi uma pessoa que dizia: minha mãe me abandonou, como você está dizendo aqui, e meu pai não sei quem é, porque a mãe era uma prostituta. E o nome dela, Cristiane. E aí eu pedi que ela repetisse muitas vezes o nome dela. Muitas e muitas. E ela não entendia. Até que, de repente, ela ecoou isso. E Cristiane é Cristo. Então, é para que ela, no momento, lembrasse que ela tem um pai. Todos nós temos um pai. Nós temos um pai maior que nos colocou nessa vida em determinadas condições para que a gente aprendesse o nosso propósito. É difícil? É doloroso mexer nisso tudo? Mas a gente tem um pai. E não esqueça que honrar o pai e mãe, ainda que você desconheça quem é tomar este pai. E muitas vezes, né, essa mãe que a gente diz, se você está aqui e essa mãe levou essa gestação até o final, foi por amor. Porque ninguém é gestado até o final se não há amor envolvido, né? Do próprio clã, inclusive. Foram situações dela com ela mesma que ela não conseguiu gerir, né? E você tem um propósito em relação a isso. E mais, todas as informações que você precisa dos teus pais estão em você. Todas. Tudo que você atrai, né? Tudo que você gosta, tudo que você não gosta, estão transcritos a partir desta informação epigenética que nós temos gravado em cada célula. Agora, transcender, né? Como dizia Viktor Frankl, as pessoas que saíram dos campos de concentração, muitos saíram dos campos de concentração e morreram. Por quê? Porque enquanto lá eles tinham um sentido de viver, que era a liberdade, que era enxergar suas famílias. E alguns, né, quando saíram de um campo de concentração, perceberam que não tinham mais família, que as famílias também foram dizimadas, e eles morriam. Então, Viktor Frankl trabalha muito da questão do encontrar um sentido na vida, né? E a gente dizer aqui também um propósito. Comecei a live falando sobre isso. Qual é o teu propósito? É entender quem você é, né? Da onde você veio. Eu vim de uma mãe que me abandonou e de um pai que eu não sei quem é. Ótimo. Você tem esse pai e você tem essa mãe. E você tem avós e você tem bisavós. Você tem uma família, né? Não é porque você não os conhece que você não tem. É a mesma coisa que, gente, nós temos o raio ultravioleta, não enxergamos, mas ele existe. Existem sons que só os cachorros identificam, mas eles estão ali. Então, você tem um pai, você tem uma mãe, você tem uma árvore genealógica que está em você. E nós, da psicogenealogia, temos capacidade aí de trazer muita informação. Então, não sei se você é brasileira ou de Portugal, procure um psicogenealogista para começar. Mas, independente disso tudo, você tem essas potencialidades dentro de você.
Honre essa história, porque se você veio nessa família, era ali que você precisava nascer. Ali que você, como eu comecei falando dessas dores, que muitas eu tive que atravessar, para que hoje eu identificasse o meu propósito. Então, qual é a tua potencialidade? O que que você vai fazer com as coisas que a vida te deu? Nós vamos viver eternamente vítimas, de infortúnios da nossa vida, ou nós vamos fazer algo muito bom com elas? Os nossos avós, os nossos bisavós, falando da questão financeira, vieram para um país como o Brasil, porque muitos migraram para cá, sem nenhum tipo de condição, sem estudo, sem GPS, sem internet, sem comunicação, vieram com a garra e a força de vontade e a esperança. A esperança. É a esperança. Então, assim, hoje as pessoas não têm mais esperança, não têm perspectiva. Encontre um propósito, encontre pelo que lutar. Encontre um motivo além de você mesmo. Porque a gente fica muito atrelado às nossas questões, né? Aos nossos medos. Ai, mas eu sou vítima da vida. Não, você é uma potencialidade, como Deus fez tudo na Terra. Deus fez dentro de uma semente existe uma árvore de flamboyant. Né? Dentro de um pequeno óvulo, existe um homem perfeito, uma mulher perfeita como nós somos. Dentro de você tem infinitas potencialidades. Descubra elas e vá atrás disso. A tua história virá. É dessa minha menina que eu atendi, eu mandei ela fazer um movimento de ir até o cemitério. Inclusive, hoje, é bem interessante que a gente pare para pensar que o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Porque lá tá cheia de gente que foi embora dessa caminhada existencial, cheia de ideias, cheia de expectativas, cheia de dor, cheia de frustração, né? É rico de coisas muito... As pessoas que foram dessa existência com muitas coisas, carregaram muitas coisas, né? Expectativas, experiências, dores, frustrações, perdas. Sim. Então, é o lugar mais rico do mundo, porque lá tá cheio de coisa. E eu te pergunto, você vai passar por essa vida e vai sair dela cheio ou você vai sair dela vazio? Porque você olhou para todas as coisas, porque você alimentou todas as suas potencialidades, porque você olhou para todas as oportunidades que a tua família te deu, que você olhou para todas as oportunidades que Deus te deu, né? Porque nós estamos falando no momento de Páscoa. E muitas vezes, então, a gente não para refletir. Então, eu te convido, não é finados, mas que você vá para o cemitério e olhe em cada túmulo as pessoas que queriam dar um abraço, queriam ter mais um dia de vida para dizer um eu te amo. Queriam ter mais uma semana, né, de vida para pedir perdão. E a gente está aqui, a gente está vivo. Então, que a gente olhe para o lado positivo das coisas da vida, desse momento que nós estamos vivendo, e olhe para as potencialidades que nós temos, né? E não para o medo. Então, essa é a minha mensagem, o que eu queria passar hoje, né? Que você se conhecesse, que você entendesse quem você é, e mais do que tudo, entenda o sentido da tua vida, dê um propósito para ela, porque quando você se apaixona pelo que você faz, quando você casou, ou quando você escolheu um namorado, você não fez uma lista, botando lá, essas qualidades eu gosto, essas eu não gosto. Então, aquele que deu qualidades positivas, eu vou casar com essa pessoa. Não. A gente casou com alguém que a gente amou, se apaixonou. Isso faz dar certo. Então, quando a gente escolhe na caminhada profissional da gente algo que a gente se apaixona, o sucesso é consequência, gente. Não vai ter coronavírus, pandemia. Gente, é tudo uma questão de oportunidade. A China está aqui do lado, comprando o Porto de Paranaguá. Já é a acionista, comprou ações da Azul, empresa aérea. Oportunidade. Você está olhando para essa crise com medo ou com olhos de oportunidade? É a gente que escolhe entre viver na dor e olhar para isso como oportunidade de crescer. É uma escolha. Onde é que cada um está vivendo hoje? No medo? Na covardia? No sentimento de vitimismo? Como é que você está hoje? Né? Esses são os questionamentos que eu vim trazer. Não vim trazer resposta, mas questionamentos.
Ah, perfeito. Nada como questionamentos para nos fazer sentir e fazer-nos pensar. E, Letícia, é incrível, tu falavas isso na segunda-feira, quando eu falava com a Carmen da parte astrológica, ela dizia precisamente, encontrem um propósito, porque o mundo não vai ser como era. E está na altura de olhar para dentro e de encontrar um propósito. Se estiver desafiante, se estiver difícil, procurem, seja um terapeuta, seja alguém que vos possa apoiar, porque ela até disse, 2021, como vai ser? Depende de como vocês viverem o 2020 ainda. Portanto, pode ser um ano de construção, mas depende de como vocês vão viver. E ontem com a Juliana falávamos também nessa questão de uma escolha, de como nós escolhemos abortar o plano e ficarmos a meio e ficarmos vítimas, ou sermos o herói da nossa própria história. E hoje as tuas colocações foram tão profundas, que eu creio que neste momento, se alguém estava aqui de alguma forma, as pessoas estão a querer controlar as emoções. Sim, é verdade, claro. Não há necessidade de controlar. É natural, com certeza. Olha, Letícia, estão-te a pedir para falar sobre o controle. Para falar sobre o controle. Então, na verdade, quando a gente fala de emoções, tem emoções que a grande maioria de nós desconhece. Né? Nós temos informações no nosso inconsciente que nós desconhecemos. E se o nosso inconsciente rege 95% das nossas ações, né? É o nosso inconsciente que manda. Então, você só tem controle de algo que você conhece. Então, a primeira coisa para que você controle, entre aspas, e o controle, na verdade, é a escolha, é o conhecimento. Então, se você quer entender que emoções que você está sentindo, porque você não tem como você dizer, eu não vou sentir medo. Claro. O que eu preciso fazer? É entender o tamanho do medo, da onde veio esse medo, quem foi o primeiro, né? E aí, quando a gente fala de pai, é para olhar, faça a tua árvore. A gente deu um monte de oportunidade, Semana da Psicogenealogia, agora tem as cápsulas do conhecimento, né? Tem um monte de live na página do YouTube da Psicogenealogia. Qual é a tua história? Qual foi as emoções que esses homens da família, porque a gente está falando da função paternidade, quais são as histórias dos homens da tua família? Quais foram esses medos, né? Dimensiona esses medos, olha de frente para eles, porque a gente tem medo, porque a gente não quer olhar. A partir do momento que eu olho de frente, muitas vezes ele nem é tão grande quanto eu imaginava. E eu consigo ressignificar. Então, a chave é ressignificar, né? Então, aí o exercício para a gente fazer os post-its, né? Das pessoas do nosso clã. E quando você fizer os post-its, pega de cores diferentes para os homens. E cores diferentes para as mulheres. E olhe para as forças que esses homens do teu clã têm. E cola em você, cola no teu corpo, tira uma fotografia, pega ela, bota de protetor de tela do teu celular e olha, teve coragem de atravessar de um país em guerra para vir para um outro país sem saber o que tinha, teve coragem de pegar um machado e abrir, cortar um lote para edificar, para fazer uma plantação. Teve coragem de, depois de ter uma plantação perdida por conta de chuva, de enchente, teve coragem de começar de novo. Então, que forças são essas que os teus pais, no sentido da palavra, né, dos pais da tua família te passam? Porque não é só fraqueza. A gente tem muita força em nós, né? Então, e é o que a gente está passando para os nossos filhos também. Que força, que tranquilidade que nós estamos passando para os nossos filhos. Olha, vai estar tudo certo. Eu estou no controle. E mostrar para os teus filhos que nós temos Deus conosco. Nós somos um ser espiritual. Que nós temos que ter fé. E que, eventualmente, esse momento que nós estamos vivendo é para o melhor. Mas a gente só olha para o ponto preto numa folha em branco. Né? Onde a gente deveria olhar para o resto da folha em branca que nós estamos vivendo num novo momento. Onde talvez a gente precise de menos. E é só no momento que você passa por uma crise, falo de experiência própria, que você percebe que você precisa de muito pouco para viver. Não estou dizendo aqui para a gente viver na pobreza, porque nós merecemos ser prósperos. Agora, quando você faz o que você ama de verdade, você vai atrair. Não usar a parte financeira como propósito, como medo paralisante, que é isso que nós estamos vivendo hoje. Muitas pessoas estão vivendo hoje. Mas é ter fé, ok.
Deus me capacitou, eu vim nessa família, eu passei pelo que passamos pelo que passamos nós todos juntos. Estou vivendo isso agora, não estou só. E é com toda essa galera, né, com todos os meus antepassados, com toda a força que eles me deram, que nós vamos passar por isso. E vamos viver numa humanidade diferente, porque a gente fala, senão a gente estaria vivendo sempre da boca para fora, né? Sim. Nós queremos um mundo melhor, nós queremos um mundo diferente, mas não queremos perder o conforto que nós temos, né? Então, Exato. como é que é o discurso, né? Então, é um momento de reflexão mesmo, é um momento de passagem, é um momento de... A história que o meu pai sempre falava, mas ele entendia errado essa passagem da Bíblia. Diz assim, é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, o que é o reino do céu? O reino do céu é você, é se conhecer. Mas, às vezes, quando a gente está muito focado no material, porque o buraco da agulha era uma passagem, onde o camelo, que estava sempre com aquelas bolsas, precisava tirar, porque senão ele não passava ali. Então, a gente precisa, muitas vezes, se desapegar do material, se apegar das marcas, né? E muitas vezes a gente usa máscaras, porque as máscaras traduzem aquela personalidade que você queria ter. E às vezes a gente olha para o nosso vizinho e cobiça o carro do vizinho, a função do colega, o cargo do meu colega do trabalho, e você esquece de que você é único, né? Que você, no momento que você foi concebido, Deus teve uma reunião com ele mesmo. E só era você, né? Nós somos únicos. Nós viemos por um propósito maior. E nós precisamos entender que ele é único, que a nossa caminhada ela é independente de qualquer outra. E muitas vezes as pessoas estão ali na sua caminhada e sempre vai ter uma palavra. Por que você não faz assim? Por que você não faz assado? E as pessoas deixam de ouvir as suas próprias intuições, né? A Cabala nos ensina muito isso. Que se você teve uma ideia, se você teve uma intuição, se você está numa caminhada, essa caminhada é para você. E se você for perguntar para o outro, você errou. Porque é para você, não é para o outro. Então segue o caminho. Segue, ouve a tua voz interior, né? Ontem mesmo teve uma colega que disse, Letícia, por que nós na psicogenealogia evolutiva, por conta da certificação da escola, nós temos a chancela do Ministério do Peru. E por conta dessa chancela, né, nós temos que usar algumas bases científicas que são pautadas na sincronicidade do Jung e na epigenética, né? E aí ela dizia, mas por que eles não aceitam os campos mórficos de Sheldrake, né? Porque a escola, então, decidiu que era importante essa chancela do Ministério de Saúde e, para eles, a sincronicidade já era mais palatável, no campo científico. Não quer dizer que não se olhe para as questões e para as descobertas de Sheldrake ou de tantos outros. Eu mesma sou estudiosa da parapsicologia. Não é que não exista. E aí ela dizia, nós precisamos olhar para isso, transcender isso. Eu disse, olha, esse é o propósito da escola evolutiva, né? Que muitas vezes a Letícia pensa, inclusive, diferente. Pensa maior ou pensa menor, não sei. Mas a escola é assim. E muitas vezes a gente recebe um propósito e a gente, né, fica aí mudando o foco da viagem, né, por conta dos comentários alheios e esquecem de que aquele formato deveria ser desta forma para que ele chegasse naquele fim. Então, eu, como representante da escola, tive que dizer para ela, olha, eu sou representante da escola no Brasil, né? Eu não sou a escola e eu preciso ser leal a esse projeto. E eu serei. É como se eu fosse uma guardiã do projeto, faz parte do aula dela, inclusive. Coloco a minha impressão, sim. Mas é o projeto do Lauro, não é meu, né? Então, qual é o teu projeto? Qual é a tua história? Qual é a tua determinação? Assim são os pioneiros, né? Hammer foi preso porque ele era radical numa forma de pensamento. E precisou ser assim. Precisou ser radical, senão a nova medicina germânica talvez tivesse perdido, né? Os grandes pensadores que criaram alguns conceitos, como Freud, como Jung, que a gente sabe que são só ferramentas de um mundo maior, de uma inspiração, eles tiveram que ser muito radicais naquilo que pensava. Porque esse é o propósito. Seguir o propósito é pagar um preço, não é?
pagar um pelo qual preço. vale a pena, claro, é pagar um preço que vale a pena. Egoísmo mesmo. Os precursores de determinadas técnicas são rigorosos, porque Sim, aquilo ali, engessado às vezes, precisa ser daquele jeito, para que depois, como nós, as novas gerações, né, vamos ali fazer um pouco diferente. Agregar um pouco da nossa história, agregar um pouco sim, do nosso conhecimento, né? E assim a gente vai evoluindo. Esse é o propósito da escola evolutiva, né? Mas ela sim, nasce com um propósito. Então, o que pensaram para ela, eu preciso respeitar, eu preciso olhar para isso, preciso ser fiel a isso. E aí, ir entendendo e dando a minha participação nessa história, né? Não ser condicionada por ela, mas dar a minha participação. Então, o que eu te convido é para que você olhe para a tua história. Entenda de onde você veio e para onde você vai. O que, que Deus quer de você, né? Olha para as tuas potencialidades, para as tuas forças. Diminua os teus medos, enfrenta de frente os teus medos, e você vai perceber que eles são tão insignificantes. E quem sabe, né, Filipa, daqui a pouco, no final do ano, a gente vai dar risada disso tudo, né? E vai dizer, com meu Deus, certeza. realmente Já a gente tem medo do conseguimos, que ia né? acontecer, e o que aconteceu era infinitamente menor do que a gente estava imaginando, foi infinitamente maior do que a gente, né, sequer Também ousava acredito pensar. que sim. Também Sim. acredito que sim. Estou aqui, a Isabel fazer aqui uma frase, fazer pensar é tudo. E a agitação é a única alavanca que pode deslocar esse mundo, pois que agitar quer dizer instruir, ensinar, convencer e acordar. Assim afirmou Alberto Sampaio Guimarães, 1884. E ela estava aqui a compartilhar connosco este pensamento que tu disseste. Deixo aqui alguns pensamentos. Lê, eu não sei se estão aqui mais algumas questões, só estava aqui a confirmar, morrer e Eu renascer, acho que algumas literalmente. confirmações. É, Uhum. algumas confirmações, sim. Nós também estamos assim a 2 minutos para fechar. Sim. Falei Foi demais, nem deixei a Filipa maravilhoso. falar, mas tinha Não, amor, algo foi, sim, que sim, veio e através hoje de foi mim. esse convite, foi ouvir, neste caso foi mesmo esse o convite, era ouvir a tua perspectiva, o teu olhar, foi esse o propósito de hoje e tenho a certeza que as pessoas estavam encantadas e para mim foi um prazer enorme te ouvir, foi tão bom, às vezes há algumas informações que estão cá dentro, mas é importante relembrar, eu tenho a certeza que quem te ouviu disse, pois é, como é que eu às vezes esqueço disto? Pois é, vai ficar gravado durante as 24 horas, vai ficar Eu vou tentar baixar, aqui. Filipa. Vou tentar Ok, baixar e vou tentar botar no YouTube do Psicogenealogia. Eu compartilho com você sim, também, daí, tá? ok, tá bem, perfeito, tá bom. Olha, Gente, um muito, beijo. muito Que gratas, a um paz beijo, seja beijo maravilhosa, para que seja todas, realmente Lê, uma mensagem, foi, né, desse mundo para um mundo melhor, com da certeza, transcendência de nós enquanto seres materiais, para que a gente realmente se conecte com a nossa essência e a gente vai estar junto, com certeza, com em breve. certeza, sim, sim, muito, muito grata, Obrigada pela Letícia, foi um prazer, é oportunidade. sempre um prazer, obrigada por teres aceitado o convite para este chá. Imagina, sempre um Beijo a prazer. todas. Beijo. Gratidão. Tchau. Tchau.